Olá, tudo bem? Eu queria que você pensasse acerca do que a palavra de Deus nos diz sobre o que está registrado ali em Lucas no capítulo 23, quando o próprio Senhor Jesus estava perante o seu julgamento. Haviam ali nessa história, nesse enredo, 3 pessoas que eles tinham em comum algo muito interessante que eu queria frisar com você nessa ocasião. Aqueles 3 homens, eles estavam literalmente a uma distância do Senhor Jesus. Cada um tomou uma iniciativa, ou cada um tomou parte da oportunidade de estar ao lado do Senhor Jesus de uma forma diferente. Quando nós olhamos ali em Lucas no capítulo 23, nós vamos ver que o primeiro homem, chamado Barrabás, estava ao lado do Senhor Jesus enquanto ele estava sendo julgado por aquela multidão que ali estava. E ele aproveitou essa oportunidade para ficar de fato livre da condenação que poderia acarretar sobre ele. O interessante nós pensarmos é que podemos dizer assim, ou é comum que algumas pessoas dizem assim, que Barrabás foi um dos primeiros homens a ser salvo pela cruz de Cristo. E de fato isso faz sentido porque ele foi o primeiro homem a estar próximo do Senhor Jesus de uma forma tão íntima, tão ali ligada a ele, e pôde partilhar da obra de redenção de Cristo na cruz. Barrabás foi de fato um dos primeiros homens a partilhar da cruz de Cristo, porque a cruz de fato foi fabricada para ser colocada sobre os homens de Barrabás. Ele foi o primeiro homem que estava muito próximo do Senhor Jesus a se livrar daquela cruz, se livrar daquela condenação. Então é um dos homens que estava muito próximo do Senhor Jesus e pôde se privilegiar de fato estar ali próximo do Senhor Jesus. Depois, um pouquinho mais na frente na história, nós vamos ver que quando o Senhor Jesus estava ali já crucificado, pregado naquela cruz, já elevado entre os céus e a terra, ele encontra mais 2 pessoas que estavam a uma distância semelhante, uma distância igual da pessoa do Senhor Jesus. Quando nós olhamos para um lado, o Senhor Jesus tem um homem a qual blasfema, fala, insulta de forma incontável. A palavra de Deus não nos diz o que ele dizia de fato, mas a palavra diz que ele blasfemava do Senhor Jesus, ele zombava, falando que o Senhor Jesus não poderia, se fosse realmente Deus como ele pregava, por que ele não descia da cruz? Por que ele não se livrava daquela situação tão horrorosa, tão difícil? E de contrapartida nós vemos do outro lado um homem também com a mesma situação, preso pelo mesmo perigo, preso pela mesma condenação à cruz que o outro também estava. Ele ali mudou a sua ótica, ele já vê aquela situação de uma forma totalmente diferente. Ele vê ali a oportunidade que ele tinha de poder ter um diálogo com aquele homem que de fato pregava que a história ela ia além da morte, ia além daquela morte física. E ele reconhece o que ele era de fato. Ele reconhece a sua situação de pecador, de homem miserável, que de fato merecia aquela punição por os seus atos acarretarem aqui. Nós vemos que ele sim reconhece quem era Deus e aproveitou a oportunidade de estar próximo do Senhor Jesus para salvar a sua vida, quando nós pensamos num contexto espiritual. E do outro lado, aquele homem continuou blasfemando, e por certo a condenação dele foi além daquela morte de cruz, foi uma morte espiritual, porque ele não acreditou naquele que estava tão próximo dele, tão ali acessível, tão fácil dele encontrar, e ele não acreditou, ele não atendeu a oportunidade que ele estava ao seu lado. Da mesma forma, aquele homem que estava do outro lado daquela cruz, ele entendeu o propósito de Deus
ele entendeu que o Senhor Jesus ele poderia de fato sair daquela cruz, descer, não passar por aquele sofrimento, mas ele entendeu que o Senhor Jesus iria para um lugar de descanso. Ele clamou ao Senhor: Senhor, quando o Senhor chegar lá, lembre de mim. Isso talvez é aqui que nós precisamos fazer, que nós precisamos lembrar, olhar para a obra de redenção de Cristo na cruz e pensar que nós precisamos que Ele lembre de nós, que Ele possa entender que nós somos de fato como aquele ladrão daquela cruz, carecedores da graça de Deus, pessoas que realmente merecíamos uma cruz, merecíamos uma condenação tão horrenda, mas o Senhor Jesus ele foi e se entregou por nós. Nós possamos entender o quão foi o privilégio daqueles homens de terem ali um contato físico, uma distância tão pequena com o Senhor Jesus. Mas entender de fato também hoje nós temos o mesmo privilégio, a mesma capacidade de chegarmos de uma forma íntima com o Senhor Jesus e estar numa distância tão pequena quanto aquele ladrão de cruz. Que Deus te abençoe e que você entenda que você precisa estar a cada dia mais próximo de Deus. Deus te abençoe e até a próxima.